paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão, em Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos no quarto e último trimestre do ano de 2023, estamos estudando lições bíblicas da CPAD, classe de adultos, cujo título do trimestre é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E hoje vamos ministrar a lição 7, a responsabilidade da Igreja com os missionários. Textual, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, Gálatas 6:10. Verdade de prática, é papel da Igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários, de leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 9, do 9 ao 14. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão juntos ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Vamos então à introdução. Uma das importantes atribuições da Igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com o missionário e sua família. Eu não costumo comentar muito a introdução, mas achei bastante interessante alguns pontos muito importantes para ver nessa introdução. O primeiro deles está na primeira frase. Uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente, totalmente, dos missionários, em todos os aspectos e todos os sentidos. Aí como é que ele especifica isso? Identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrar a carreira. Identificando, como já estudamos nas lições anteriores, nem todos têm um chamado. Deus é quem chama. A igreja está aqui como seu instrumento, então ela identifica quem tem um chamado. Depois de identificado, prepara esta pessoa para aquele chamado transcultural, como também já aprendemos. Não é simplesmente ir para o campo, tem que se preparar para ir, aprender a língua para o povo ao qual vai, costumes, uma série de coisas. Depois, enviando. E esse enviar, meu amado irmão, não é vai e dá teu jeito, vai e se vira. Não, vai e nós estamos aqui para te ajudar em qualquer situação. E por final, que é a parte principal, onde está falando a lição de hoje, cuidando deles. Segunda parte que eu achei cuidado, nesse cuidado, ou seja, cuidando deles, deve abranger o cônjuge e os filhos. Alguns missionários vão apenas ele, mas alguns missionários são casados e têm filhos. E esses missionários, eles não é para cuidar do missionário, mas do missionário e toda a sua família. Isso é muito importante levar em consideração. O missionário vai precisar se adaptar à nova cultura, a esposa também, os filhos também, toda a família também. E por final, quando ele fala essa parte, ele diz: para desenvolver o mais próximo possível do planejado. Nós vimos que para enviar um missionário tem que haver um planejamento. Vamos alcançar todos os objetivos? Louvado seja o nosso Senhor, que o missionário consiga alcançar todos os objetivos traçados no planejamento. Mas nem sempre vai ser, e na maioria absoluta das vezes não é
por conta de uma falha do missionário, mas são circunstâncias que acontecem, como pode acontecer em alguns projetos em planejamento da igreja local, que por algum motivo também não vão conseguir se concretizar. Isso é muito importante e nós vamos ver aqui essa lição sobre ajudar o missionário, sobre responsabilidade da igreja com os missionários. Então, a primeira coisa é a igreja e o sistema de apoio missionário. Responsabilidade da igreja. Subdivisão 1. Sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio missionários. 1. A igreja deve se conscientizar biblicamente que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e, por isso, está inteiramente sob sua responsabilidade. Atos 11, 19 a 26, Atos 3, 1 a 5, texto que a gente já falou várias vezes nas lições, quando Saulo e Barnabé são enviados pela igreja de Antioquia, 14, 25 a 28, 16, 1 a 8, enfim, vários textos. B. Ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Atos 6, 6 e 1, 24. C. Em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. Atos 15, versículo 4, versículo 12, 21, 19. Atos 15 é o primeiro concílio de Jerusalém, quando Paulo vem, especialmente vem Paulo e Silas, mas praticamente Paulo dá o relatório de tudo que Deus tinha feito com ele no campo missionário. E todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. Então, só aqui já nós temos a grande parte da lição, mas vamos tentar comentar todos os pontos para que o irmão possa entender. Sistema básico de apoio missionário é uma responsabilidade básica contínua das igrejas em todo lugar. A igreja que envia um missionário, ela não pode simplesmente, como eu disse na introdução, vai e que Deus te ajude, vai que o Senhor é contigo, vai que vai estar tudo certo. Não, ela tem que ter um sistema de apoio a ele. Entender que qualquer dificuldade, o missionário precisará receber ajuda daqueles que o enviaram, ou seja, a igreja local, e tomou responsabilidade de fazer aquele trabalho missionário. O trabalho missionário não é responsabilidade do missionário, é responsabilidade de toda a igreja. Alguém vai, como estudamos na lição passada, e outros ficam orando e contribuindo financeiramente. Para isso, nós vamos ver até mais do que apenas orando e contribuindo financeiramente, como podemos ajudar os missionários. Aí ele diz esses 4 pontos, que nós já, por certa parte, comentamos. A igreja deve se conscientizar publicamente que o missionário é um obreiro formado pelo local e por isso é inteiramente sob a sua responsabilidade. Eu não posso transferir a responsabilidade para outros. Quem enviou foi a minha igreja. Quem tem que sustentar o missionário é a igreja. Podemos ter parcerias, outros podem nos ajudar, louvado seja o nome do Senhor, mas a responsabilidade é basicamente da igreja local. Depois, ele é um obreiro orientado pelo pastor e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão do Espírito Santo concede. Ele está sob a orientação do pastor local. Como as ovelhas locais que não foram para obras transculturais também estão ali. E a igreja tem que estar consciente disto. Terceiro, o missionário, aí já é uma questão do missionário, deve dar relatórios do que está acontecendo no campo. Mesmo que não frutos apareçam ao princípio, porque às vezes o campo é muito difícil, os frutos demoram a aparecer, mas relatórios do que está acontecendo no campo é necessário que ele dê. E como esse último ponto é interessante, porque diz, todo o sistema de apoio missionário deve permitir aos missionários o máximo de tempo e energia ao trabalho missionário. O missionário não pode ficar preocupado com outras circunstâncias que não sejam basicamente a princípio de pregar a palavra de Deus para aquele povo onde ele foi designado pela igreja local, enviado, chamado por Deus, enfim, para fazer isso. Agora vamos para o segundo ponto, o sistema de apoio e a obra de fé. Todo o trabalho missionário é uma obra de fé, do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade de seu povo.
Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falhará. Assim, tanto os missionários quanto os que os sustentam devem ser pessoas de fé, à medida que obedecem ao mandamento de Jesus e de fazer discípulos a crescimento e expansão da obra de Deus. Então, uma obra de fé, meu irmão, é fé. Aliás, tudo na obra de Deus é uma questão de fé. Às vezes a gente está mais olhando aquela fé para a cura divina, aquela fé para a abertura de uma porta de emprego, aquela fé para a resolução de um problema, e Deus tem poder para fazer tudo isso. E a gente esquece um pouco desta fé para que um missionário vá ao campo, e a pergunta básica é fácil enviar um missionário e sustentá-lo? Não. Porque a igreja local também pode ser passar os seus percalços, as suas dificuldades, os seus problemas. Mas pela fé tem que se confiar. O missionário, da mesma forma, ele vai pela fé. Ele tem uma promessa, pelo menos, né, que a igreja local estará o apoiando financeiramente em oração, e ele está indo ao campo. Mas ele tem que acreditar em Deus. No final das contas, quem é que vai agir nisso tudo? É Deus. Deus na vida do missionário, tanto para que ele não desista, para que ele continue, para que ele pregue, para que ele ensine, para que ele faça a sua parte, como a igreja local, para que a igreja entenda isto e possa nunca esmorecer em orar e sustentar financeiramente o missionário. Porque, se não sendo assim, não vai haver a obra de missões. Paulo ia pregar, nós vimos e estudamos isso, nós vamos estudar semana que vem a lição, eu já dei uma lida na lição, interessantíssima, que é o missionário fazedor de tendas. Paulo, quando ia pregar, o apóstolo São Paulo, quando ia pregar, quando as igrejas locais poderiam sustentá-lo, às vezes, vamos até estudar na lição que vem, e essa parte, muitas vezes não era aquela igreja que ele estava ali naquele momento, mas outras igrejas a qual ele já tinha passado mandavam o seu sustento. E ele pregava. Quando havia alguma dificuldade, ele ia para o seu a fazer, que é ser fazedor de tendas. Hoje, o conceito moderno de fazedor de tendas, eu estou até, como o pessoal diz, dando spoiler da lição seguinte, é o profissional liberal, médico, enfermeiro, dentista, advogado, enfim, que vai com a sua profissão para um país onde é fechado para pregar o evangelho. Ele entra com essa profissão, ele trabalha lá e dentro de um treinamento que ele vai receber, ele prega a palavra. Não sendo assim, o missionário foi ao campo e ele depende do sustento financeiro da igreja, ele tem que ter fé, acreditar no Senhor, a igreja tem que ter fé, porque missões é amor de fé, para que o missionário não tenha falta de nada e possa fazer a obra do Senhor. E aquilo que, porventura, houver alguma dificuldade e faltar, que Deus possa multiplicar e abençoar aquilo que está sendo feito. Terceira subdivisão do ponto 1, objetivo de missões. Quais são os objetivos de missões? É bom lembrar de que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Aqueles que fazem um trabalho missionário de maneira que honre Cristo terão todas as suas necessidades supridas. O Deus de paz suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus, como está escrito em Filipenses 4,19. É maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco. Não, por acaso, o Espírito Santo atua por meio de nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não o conhecem. Portanto, que haja todo o apoio e planejamento da igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. Então, qual o objetivo de missões? Qual o objetivo de missões transculturais? É que o Evangelho chegue a outras culturas. Eu vou fazer um comentário, talvez não esteja tanto dentro daquilo que o autor colocou na lição. Veja bem, meu amado irmão, o quadro de missões transculturais no mundo, ele mudou muito. Antigamente, depois da Reforma Protestante, os missionários saíam da Europa e iam para a África, como David Livingstone, para a China, como Hudson Taylor, e até hoje isso é necessário ser feito ainda, e como muitos missionários vieram para o Brasil, de várias denominações, que aqui surgiram igrejas evangélicas no Brasil, lembrando que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, que eram católicos romanos,
em sua maioria que começou-se aqui o Brasil como religião e até hoje a maioria é catolicismo romano, mas também chegaram aqui os protestantes, depois da Reforma Protestante, uma série de coisas que eu não vou citar aqui. Mas depois a igreja estabeleceu, principalmente depois da República, isso ficou um pouco mais fácil. Esses missionários vieram da Europa para cá. O que eu disse que mudou no início? Hoje, a Europa está precisando de missionários brasileiros. Nós, da Igreja Metodista Pentecostal, ajudamos um missionário durante vários anos da Assembleia de Deus, o missionário André Derruth e sua família, que ficaram alguns anos, talvez acho que 10, 11 anos, na Europa, na Espanha. Primeiro em La Línea de la Concepción e depois em Valdemoro, até que ele estabeleceu uma igreja, organizou esta igreja em Valdemoro, passou para outros missionários e também obreiros locais e voltou para o Brasil. O objetivo dele era esse lá na Espanha. Mas por que tivemos que o Brasil mandar um missionário para a Espanha se o Evangelho, Paulo levou o Evangelho até a Europa e ali o Evangelho cresceu? Porque a Europa, infelizmente, no século XXI, até no final do século XX, ela se materializou e se esqueceu da verdade do Evangelho. Então, hoje, se manda para outras culturas. Planeja-se, aí nós estamos falando, por exemplo, eu vou citar a questão do missionário Derruth, porque eu acompanho de perto assim, né, com notícias dele. Ele estava em Minas Gerais, nós ajudamos ele em Minas Gerais na época, depois houve essa chamada para a Espanha. Ele veio para cá, para o Brasil, ficou ali perto de Petrópolis, em São José do Vale do Rio Preto, e ali ele se preparou teologicamente, preparou com outros cursos, preparou aprendendo a língua espanhola, né, o castelhano e outras coisas, para que ele pudesse ir para lá. E assim todo missionário faz, se prepara. E ainda, quando chegar no campo, ele vai ter a sua dificuldade, porque não é que você saia daqui do Brasil e vá para qualquer país que seja, e lá, por mais que você aprenda aqui, que você veja a teoria de como deve se portar, a língua, quando chegar lá você vai ver muitas coisas diferentes que você vai ter que se adaptar ainda, e a sua família, porque é algo transcultural. E a igreja, o objetivo que ele vai lá, o que é? É pregar a palavra, fazer que muitas pessoas mais aceitem a Cristo como Salvador. Na época que o missionário Derruth estava na Espanha, ele mandou algumas estatísticas que 7.000 cidades na Espanha, se não me engano, não tinham igreja evangélica. Nenhuma igreja evangélica. Nenhuma. Inclusive, quando ele chegou ao Valdemoro, me parece que não tinha nenhuma, e a que ele plantou lá foi a primeira. Então, veja bem, meu amado irmão, olha a dificuldade da obra missionária. Mas é necessário. Qual o objetivo de missões? Ganhar almas para que o Evangelho chegue a toda criatura, que o Evangelho se expanda. E, como a gente aprendeu na lição passada, se nós não formos chamados por Deus para ir, nós temos aqui que estar orando e contribuindo financeiramente. Depois nós vamos tocar em outros assuntos aqui que nós podemos ajudar os missionários também de uma outra forma durante aqui a lição. Agora, o ponto 2 da lição, cuidado integral dos missionários. Cuidado integral, a primeira subdivisão. Cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física, social, ao acompanhamento pastoral enquanto ele está no campo, com amor, respeito, para que possa superar as dificuldades internas e externas que surgiram no ministério. Eu vou ler para você aqui um exemplo. Nós estamos com estudo bíblico, né? Então ele cita aqui Atos 17, 14 e 15. Vamos ler aqui Atos 17, 14 e 15. Alguma coisa importante aqui sobre o que aconteceu com Paulo, né? 14 e 15. E no mesmo instante os irmãos mandaram Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, recebendo a ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Vamos lá, depois eu vou comentar isso aqui por final. Então, é só o sustento financeiro? Não. Eu vou até falar uma coisa importante, não sei se eu cheguei a citar isso na semana passada no vídeo, mas hoje
com a tecnologia que nós temos, com a internet e com as redes sociais, a maioria dos missionários que vai fazer obra transcultural, ele consegue ter um contato quase online com aqueles que o enviaram, para mandar notícia e também para receber alguma palavra. Uma coisa eu aprendi com o pastor Wilton, que foi o nosso líder de missões, falecido pastor Wilton, saudoso pastor Wilton, foi nosso líder da Semimp durante alguns anos, e ele dizia, olha só, nós passamos a ter contato através do WhatsApp, por exemplo, com o missionário Verruti lá na Espanha. Hoje eu tenho contato até com outros missionários da Semadeca de Col, não apenas que nós conhecemos também pessoalmente, que estiveram na nossa igreja, ou não pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, enfim. Veja bem, meu amado irmão, ele dizia, meu irmão, jamais mande uma mensagem para o missionário, tipo, ou expressando ou deixando assim entre linhas uma cobrança por resultados, querendo já que o missionário diga o que está acontecendo, quantas almas ele ganhou, como é que está no trabalho, se a igreja cresceu ou não cresceu. Não, não deve se fazer isso. O missionário não deve se sentir pressionado. O missionário vai fazer o trabalho dele, pregar a palavra de Deus. Ele está num contexto transcultural. Na lição passada dizia motivos para orar pelo missionário. E no segundo ponto falava interceder. Para o primeiro ponto de interceder, para que quando ele pregasse, abrisse o entendimento daquelas pessoas que vão ver ele. Se aqui no Brasil você já prega a palavra e você tem dificuldade, você convida pessoas para ir para a igreja e as pessoas simplesmente se negam, e você sabe que muitas vezes essas pessoas não vão porque não querem. Você vê elas indo para outros lugares, você vendo ela fazendo outras atividades. Mas sempre quando você convida para ir na igreja, assistir um culto, eu tenho essa dificuldade, é cara, você imagina num trabalho transcultural, onde ele ali é a pessoa diferente, que veio de outro país, está ali trazendo uma novidade. E logicamente, missionários, ou aqui nós locais, não vão pregar para crente, não vão pregar para pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, ou seja, ele está falando de uma religião, de uma salvação em Cristo, onde aquelas pessoas têm um outro entendimento sobre o assunto. Então, só o Espírito Santo para abrir a mente e o coração, e muitas vezes há uma grande dificuldade. Então, não é para cobrar o missionário. Mas o missionário, agora vamos voltar aqui uma ponta aqui no início que ele falou. Com cuidado integral pela igreja, ele se refere ao quê? Toda a esfera de vida do missionário, não somente a parte financeira, mas também espiritual, emocional, física e social. Então, o que eu posso fazer? Orar para o missionário, para que Deus abençoe ele em todas essas áreas da sua vida. Interceder para que Deus o ajude. Não apenas orar, Senhor, que o missionário ganhe muitas almas para Jesus. Amém, eu tenho que orar por isso, que Deus abra a porta para ele. Mas também orar para que o missionário, que é um ser humano como eu, esteja fortalecido espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, socialmente, em todos os sentidos da vida dele. Para que ele possa pregar a palavra e alcançar os objetivos, ao qual não são objetivos nem da igreja local somente, nem dele missionário. São objetivos de todos juntos, ou seja, ganhar almas para Cristo. Mas para ganhar almas para Cristo, eu faço a minha parte, já que eu não fui ao campo, já que eu não fui chamado para ir lá. Qual é a minha parte? Orar, jejuar, contribuir financeiramente. E como eu disse no início desse tópico, se temos contato com o WhatsApp, por exemplo, com o missionário, mandar mensagem de fé para ele, mensagens para que espirituais, para que ele se sinta fortalecido no Senhor, para continuar esta obra do Senhor Jesus Cristo. O texto aqui de 14:15 de Atos fala quando Paulo teve problema em Tessalônica, foi perseguido. A igreja foi, o levou, como diz o versículo 14, mandaram Paulo que fosse até o mar,
Silas e Timóteo ficaram ali, ele foi para Atenas, e depois até que ele desse ordem para que Timóteo fosse até ele na sequência do texto. Ainda faltou um pouquinho do ponto aqui que eu não li, que diz: ao longo do Novo Testamento, vemos a preocupação constante das igrejas com os missionários que pregavam o evangelho em lugares distantes. Aí tem a citação de Filipenses 1, 3 a 11. Por isso, esse cuidado diz respeito também ao planejamento de visitas aos missionários no campo. Ainda há esse ponto. Se houver a possibilidade, nem sempre há, meu amado irmão, não estou dizendo que é fácil fazer isso, principalmente para a igreja. Mas eu vou citar pelo menos uma das situações que eu sei sobre essa madeira de coco. Certa vez, os missionários estavam no Senegal, foram visitados pelo pastor Samuel da Silva. Então, de Ruth eu não me lembro direito, mas eu acredito também. Então, é necessário que o missionário também se sinta acolhido. Se for possível uma liderança da igreja local ir lá no campo e chegar lá e dar o apoio ao missionário, melhor ainda. E aí será maravilhoso este trabalho. Mas tudo isso a igreja local precisa estar por trás, ajudando para que aconteça. E agora, o segundo ponto no cuidado integral missionário, uma agenda quanto à volta do missionário. Também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. Aí, mais uma vez, eu vou para a Bíblia, aproveitando até que minha Bíblia está aberta aqui no capítulo 17. Agora vamos ver do 20 a 1 a 6. Atos 20, de 1 a 6. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a seus discípulos para abração e saiu para a Macedônia. E havendo andado para Carastés, exortando com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus posta a cilada, como tivesse que navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia e acompanhou até Ásia Sópatro de Bereia e os de Tessalônica, Aristarco e Segundo e Gaio de Derbe, e Timóteo, os da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Trode. E depois dos dias de Pães Árvores, navegamos a Filipos. Em 5 dias, fomos ter com eles a Trode, onde estivemos 7 dias. A base de Paulo para sair para a viagem era Antioquia. Ele saía, visitava as igrejas, ia andando, ia visitando e abrindo igrejas novas. Depois ele voltava visitando essas igrejas, e as igrejas o recebiam alegremente. Depois nós vamos comentar um pouco sobre isso. Nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante seu retorno para gozo de férias, no que diz respeito a visitas, consultas ou tratamentos médico-odontológicos, período de lazer e descanso, bem como atividades de cunho administrativo. Assim, abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral dos missionários. Aí a pergunta que não quer calar. Pastor, o missionário está no campo, o missionário está lá não sei onde. Quando ele volta ao Brasil, para um período que aqui ele chama de férias, ele deixa de ser missionário? Não, meu amado irmão, ele continua sendo missionário. É um missionário que gosta de férias. Eu vou fazer uma pergunta para você. Se você é advogado, quando você tira férias e fica em casa 30 dias, você deixa de ser advogado? Não. Quando você é médico, você tira férias de 30 dias, fica em casa, você deixa de ser médico. Quando você é comerciário, como eu fui a minha vida toda, tira 30 dias de férias, você deixa de ser comerciário? Não. As suas atividades continuam. Você não está exercendo naquele momento por motivo que você está gozando das suas férias. O missionário também gosta de férias, que provavelmente não serão férias anuais. Muitas vezes o missionário leva 2, 3 anos para voltar à base, porque o trabalho lá é tão árduo naquele lugar que ele está, que não tem como ele voltar para cá. Não é que o missionário tire férias lá, ele está no país e de repente vai para uma praia e deixa o pessoal lá fazendo missão. Não, ele está lá fazendo obra e de repente vem ao Brasil, e aqui no Brasil ele deixou família, ele tem que visitar a família. Certa vez, quando o Derrute esteve aqui no Brasil, foi difícil até achar uma agenda para que ele viesse aqui na nossa igreja. Acabamos conseguindo ele vindo, porque ele passou em várias igrejas parceiras da Semadeca de Col, durante a semana, domingo, para dar relatório da obra. Então, às vezes, aqui eles chamam que é atividade administrativa, mas o missionário, às vezes, também precisa de um tratamento odontológico, médico, ou a família, uma série de coisas que são necessárias. A igreja precisa se planejar para isso. Também não é aquilo que eu falei, o missionário vai parar se vira. E olha, meu amigo, só vai voltar o dia que tu acabar o que tu tem que fazer. Não, o missionário vai lá, vai fazer a obra, e um certo período, dentro de um planejamento igreja local missionário,
Ele vai voltar, vai estar junto com a igreja local, dando o seu relatório que ele fez, e também junto com a sua parentela, um momento de lazer. Também missionário é ser humano como a gente. Nós também temos nosso momento de lazer. Nós também temos nosso momento em que a gente vai estar junto com a família. O missionário também precisa deste momento, que vai ser um momento que ele vai passar de volta no Brasil. Nós estamos falando do Brasil, né? Missionário do Brasil mandado para fora, e vai estar aqui com a sua família, com a sua igreja, e depois ele, renovado as suas forças, ele volta e novamente recomeça aquele trabalho a qual ele começou para a glória de Deus. Isso é muito importante. Louvado seja Deus. Vamos para o ponto 3 dessa lição. Maneiras práticas de se comprometer com os missionários. 1. Comunicar necessidades. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Esse princípio encontramos na Bíblia quando lemos: comunicar com os santos as suas necessidades, Romanos 12, 13. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Essa comunicação pode ser feita no momento do culto regular ou por meio de e-mail, telefone, mensagem de texto, etc. A ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. A Semadec de Cola faz um congresso missionário anual, acho que agora fizeram o 25º, eu, infelizmente não pude ir lá em nenhum, ele foi convidado sempre pelo pastor Osias para estar lá, mas alguma dificuldade, não pude estar. E nesse congresso, muitas vezes, alguns missionários do campo vêm ao Brasil e nesse congresso dão um relatório à igreja. Mas só isso, não. Eu estou falando da Semadec de Cola, meu amado irmão, porque eu estou lidando mais com missões. A Igreja Metodista Pentecostal tem a nossa SEMIMP, mas ainda não está em funcionamento como queremos para isso. Até nos preparando e planejando para que o dia que mandamos o missionário possamos mandar e fazer tudo isso aqui que está escrito nessa lição e outras coisas mais em prol deste missionário. Então, a necessidade precisa ser comunicada à igreja local. Esse é o planejamento. Vai. E agora? Agora acabou a minha responsabilidade. Não, a minha responsabilidade continua. Mas como é que eu vou saber, pastor? Lógico que nem todo membro da igreja ele vai ter o relatório direto do missionário, ou por alguma dificuldade. Por exemplo, muita gente não tem o WhatsApp, e aí o missionário manda o seu relatório, não chega ao irmão, mas num culto específico, um culto de missões, ou através de outros métodos, como aqui porque falou-se e-mail, falou-se várias vezes, mensagem de texto, uma série de coisas. A igreja local vai saber a necessidade. O missionário está no campo X, está precisando desta situação, e a igreja local precisa se programar para que a gente possa ajudar ele nessa necessidade, ou ela nessa necessidade, ou a família nessa necessidade. E muitas vezes, não só financeiramente, mas também em oração sobre aquele problema específico do missionário. Então, é muito importante. Então, ele diz aqui, Romanos 12, ele diz: comunicar com os santos nas suas necessidades. Isso vale para a igreja local, né? Nós temos trabalhos sociais nas igrejas. Na Igreja Metodista Pentecostal existe uma junta diaconal que cuida da necessidade dos irmãos carentes da igreja, a distribuição de quilo ou visita, uma série de coisas. E outras igrejas têm outros trabalhos sociais. O missionário também precisa dessa situação, que não vai ser pela junta diaconal, não vai ser pelo diácono, mas vai ser pela a própria organização da igreja que se planejou para fazer missões, para dar esta manutenção. Eu vou até falar aqui, meu amado irmão, cumprir essa responsabilidade, é o título da lição. É uma responsabilidade da igreja suprir as necessidades com os missionários que ela enviou. Ela enviou porque Deus chamou, porque Deus preparou, e sob a direção de Deus eles foram enviados. Segundo ponto, subdivisão: doar para suprir necessidades. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. Vou pedir desculpas, irmãos, aqui tomar um copo d'água. A garganta é um pouco seca. Vamos retomar aqui. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. No meio do estresse e das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que os envia,
principalmente quando se depara com a escassez no campo. Nesse sentido, é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades e assim a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer. E como é um texto bíblico, né? Nós só lemos 2 até agora, mas tudo bíblico aqui. 1 Coríntios 8, do 1 ao 7. Ora, no tocante às... não, acho que é 2. Não. Acho que ele se errou aqui, vamos ver. Eu acho que é 2. Perdão aqui, meu irmão. Não é 1 Coríntios, é 2 Coríntios, capítulo 8, do 1 a 7. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas na Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como na sua profunda pobreza supraabundou a riqueza da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos jogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes havia começado, assim também acabe esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, e na palavra, e na ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Então, o que vem aqui a dizer 1 Coríntios? Houve uma necessidade, foi comunicado à igreja, e a igreja então ajudou. A igreja fez aquilo que deveria fazer. No planejamento, e aí é uma opinião minha, a igreja deve se planejar. Vamos colocar aqui, eu não sei nem se a palavra certa de eu falar seria essa. Eu mando um missionário, o missionário está no campo, eu tenho que fazer as minhas contas. O missionário vai precisar de quanto para que ele possa continuar fazendo a obra lá. Qual o valor financeiro que ele precisará? Eu não posso mandar um missionário e chegar no meio do caminho e dizer, eu não tenho condições de manter esse valor que o missionário está lá. Não, eu tenho que mandá-lo sabendo que eu tenho condições, que Deus vai nos dar condições, as pessoas vão dar. Ok. E talvez um tanto mais para que, se houver uma necessidade extra, temos as condições de suprir aquela necessidade. Mas em algum momento pode-se ter uma dificuldade tão grande que é necessário que se apele mais ainda, e talvez seja esse ponto aqui. Ele diz, a vida do campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil, principalmente quando o missionário se sente desconectado com a igreja local. É como se ele estivesse lá, ele fosse uma igreja lá e a igreja local que enviou fosse outra igreja. Não, é uma igreja só. O missionário está lá no campo, seja qualquer país que for, ou até dentro do Brasil, também que muitas vezes dentro do Brasil é necessário que o missionário também receba essa ajuda. Eles são o mesmo corpo, é a mesma igreja. Ele não pode se sentir desconectado de sentido nenhum. Financeiramente e outras partes da sua vida. Então é muito exaustivo. Doar para suprir a necessidade, doar financeiramente, doar o seu tempo em oração, tudo aquilo que você puder fazer para que o missionário se sinta conectado com a igreja local. Conectado com o Senhor, certamente ele está, porque ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, está sempre em oração, e Deus, a Bíblia diz que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Mas eu citei semana passada e volto a citar os irmãos. Eu vou ver se até... eu vou achar esse texto aqui para você e vou ler para você. Está lá em Tiago. É estudo bíblico, né, meu amado irmão? Então, estudo bíblico a gente cita a própria Bíblia e é mais fácil ainda. Vamos lá. Tiago 2, a partir do 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé se não tiver as obras? Portanto, a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentáveis e fartáveis, e não der de coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver a obra, é morta em si mesmo. Então, ele está dizendo, o irmão tem uma necessidade. Eu tenho condições de ajudar o irmão e não o ajudo, o que adianta? Falar que Deus faça. Não, não é falar que Deus faça. Deus pode fazer milagres? Pode. Deus pode tirar água da rocha? Pode.
Deus pode multiplicar 5 pães e 2 peixinhos? Pode. Agora, eu só quero chamar a atenção para os irmãos. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos quantas vezes? 2 vezes ele multiplicou, na outra quantidade era diferente. 2 vezes. Ele não passou 3 anos no ministério, toda semana, todo dia, multiplicando pão e peixe. Quando os discípulos falaram assim, ó, você se provê do que tem que ir e vai lá e prega. Mandou os 70, falou, não. Então veja bem, meu amado irmão, viver pela fé não é simplesmente falar, Deus vai fazer tudo para mim, eu não vou fazer nada. Não, Deus quer usar. Inclusive, na questão dos 5 pães e 2 peixinhos, foi um jovem que tinha os pães e os peixinhos. E aí o Senhor multiplicou. O Senhor pode multiplicar os teus 10 centavos que você der para o meu missionário e fazer aquilo virar 1000. Mas se você não der os 10 centavos, como é que Deus vai multiplicar? Zero. Então, faça o que você possa fazer. O seu minuto de oração, que na verdade não deveria ser um minuto só para obra missionária, muito mais, mas Deus vai ouvir a tua oração. Então, faça o que você possa fazer em prol das missões. E por final, ele volta ao tópico número 1 da lição passada, orar e jejuar pela causa. Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. Entretanto, o que desejamos reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum, com maneira prática da igreja local se comprometer com os missionários. Nesse sentido, é muito importante os líderes da igreja locais convocarem o povo de Deus para orar e jejuar pelos missionários do campo. Note que a oração e o jejum estão na base do envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário, como já estudamos na lição passada, ou lições passadas, né? A partir do Novo Testamento. Missões socioculturais no Novo Testamento. E missões, o pentecostalismo com a sua representatividade para missões. Outro sim, além das convocações coletivas, é muito importante o comprometimento individual na oração e no jejum. Fazer chegar aos missionários esse comprometimento por meios aplicativos de mensagem instantâneas é uma amostra muito animadora de comprometimento, apoio e suporte ao missionário e sua família. Então, oração e jejum. Oração basicamente jejum. Todo mundo que puder jejuar, tem algumas pessoas que têm dificuldade de jejuar por motivos de saúde, mas o que puder jejuar, não quer dizer que a igreja pode marcar aquelas reuniões, o pastor pode marcar que nós vamos jejuar aqui somente para os missionários, ok? Isso é muito importante, interessante. Sim. Segunda coisa, só isso? Não, você na sua casa, no seu lar, você também pode jejuar pelos missionários. Agora, só uma colocação que eu vou fazer, uma colocação minha aqui. Pastor, eu espero o missionário estar com um problemão lá, difícil no campo, e aí agora então eu vou fazer aquele jejum para que ele receba a vitória naquele sentido? Não, quando o missionário estiver com um grande problema, é lógico que é necessário que você ore até mais, jejue mais. Mas aqui não está dizendo nesse sentido, é jejuar para o missionário em tudo. O missionário está lá no campo, você não sabe nenhum problema do missionário, não sabe de uma dificuldade que ele está passando, mas jejue para o missionário. Senhor, abre as portas para o missionário, livre ele do homem mau, livre ele da perseguição, cure ele espiritualmente, fisicamente, todos os sentidos, para que ele possa estar firme ali pregando a palavra. Eu não posso ir, eu não posso estar lá, eu tenho dificuldade, mas eu estou aqui jejuando, eu estou aqui orando, e estamos fazendo a obra missionária juntos, e Deus vai ouvir a tua oração. O teu jejum tem que ser com sinceridade, para que Deus possa verdadeiramente te ouvir e abençoar aqueles que estão lá no campo fazendo a obra do Senhor. E a conclusão dessa lição diz: nessa lição fomos estimulados a conhecer a necessidade dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Mateus 6, 19 e 21. Por isso, Deus deseja que seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. Há bênçãos sem medidas para quem cuida da obra missionária. Eu falei na lição passada. As 5 primeiras lições seriam lições teóricas sobre o assunto de missões transculturais, falando do Antigo Testamento, Novo Testamento, dando exemplo, o pentecostalismo e tal. Agora, da lição passada para cá, são as práticas, é o que nós, como igreja local, devemos fazer em todos os sentidos para a obra de missões.
orando para que Deus mostre quem deve ir para missões, preparando este obreiro, enviando esse obreiro e sustentando esse obreiro através de orações, de jejum e financeiramente. Isso é não algo que pode ser feito, é algo que tem que ser feito, é obrigação da igreja local. Se quer enviar um missionário, tem que fazer isso tudo. Se quer ganhar umas para Cristo, tem que fazer isto. Então, ele diz, essa lição foi para estimular os crentes a procurar saber as necessidades dos missionários. O missionário passa necessidade no campo e às vezes ele está muito longe e as comunicações são um pouco mais difíceis. É mais fácil você saber o teu irmão que está do teu lado, mora até no teu bairro, se ele está passando por uma luta, um problema, uma dificuldade. O irmão que está lá em outro país já é um pouco mais difícil. Então a gente tem que se conectar em tudo com esse missionário. E ele falou algumas coisas muito tremendas aqui, né? Nosso coração estiver em missões, joelhos estarão dobrados como testemunho, alcançará pessoas, nossas finanças investirão. Ou seja, meu coração está em missões, então meu joelho está dobrado para falar sobre missões, as minhas finanças estão abertas para abençoar missões. Não porque eu queira aparecer e dizer que eu sou o grande contribuinte da obra missionária, não. É para que o nome de Deus seja glorificado através dos missionários que estão no campo, a palavra seja pregada, almas sejam resgatadas, transformadas pelo poder remidor do sangue de Cristo Jesus. Isso que precisamos entender e fazer. Ele falou no final aqui de um comprometimento de responsabilidade e a última palavra aí, a bênção sem medida para quem cuida da obra missionária. Ele diz na lição passada, né? O pastor Paulo César até fez uma menção ontem no culto da Santa Ceia, quando ele pregou, ajuntar tesouro no céu. Como é que a gente ajunta tesouro no céu? Quando você contribui para missões. Quando você verdadeiramente abre o teu coração, o teu bolso, a tua vida, para que a obra missionária possa ser feita, vidas serão ganhas, almas serão ganhas, Satanás será derrotado e o nome de Deus será glorificado através deste trabalho. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, a lição 8, missionários, fazedores de tenda, que de certa forma é um pouco continuação dessas duas lições. Então vamos estudar um tipo de missionário que existe, que vai lá fazer a obra, mas também precisa da nossa ajuda aqui em vários sentidos. O fazedor de tenda, ele vai lá e se vira também. Não. Ele também vai precisar da nossa ajuda e nós vamos aprender isso na próxima lição. Deus possa abençoar todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, dando as ricas e maravilhosas bênçãos para a sua vida, para a sua família, e que o nome de Deus seja glorificado através do estudo da sua palavra. Sempre valorize estudar a palavra de Deus. Se você puder estar presencialmente na escola bíblica dominical, é a melhor coisa que pode ser feita. Lá você pode falar, lá você pode trocar ideia, lá você pode fazer pergunta ao professor, e aí será benção. Se você não pode, porque está trabalhando, estudando, ou por alguma enfermidade, que esse é o meu maior objetivo quando eu gravo aqui no YouTube, para que os irmãos que não podem ir na igreja porque estão enfermos, mas que você seja abençoado através desse vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.